Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Povo abençoado do Brasil, hoje é 29 de janeiro e estamos já findando esse mês, mas temos mais uma programação abençoada para você. Eu convido você a meditar na frase do ilustre pregador Billy Graham, quando ele dizia assim: a Bíblia não manda os pecadores procurarem a igreja, mas ela ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Com esta frase eu quero abrir o programa de hoje dizendo para você: o que você tem feito para ir em busca dos pecadores? Na qualidade de cristão, o que você tem feito para ir em busca dos pecadores? Que estratégia você está usando? Que método você tem em mãos para que os pecadores sejam encontrados por você? Para que você leve a paz por meio do Evangelho para essas pessoas. Pense nisso e fique comigo até o fim desse programa e eu mostrarei para você o que a nossa Secretaria de Missões em Buriticupu e região tem feito para buscar as almas que estão perdidas no mundo sem Deus e introduzi-las no reino de Deus, na Igreja de Jesus Cristo, para desfrutarem do perdão de Deus e da comunhão entre os filhos de Deus. Acompanhe agora as atividades que os missionários do Promif, que foram enviados de Faísa para Buriticupu, estão fazendo em algumas áreas aqui da cidade de Buriticupu. Você vai ver agora a atuação dos missionários na área 6. Acompanhe, por favor. Queridos, a paz do Senhor, nós estamos, pela graça de Deus, em mais uma entrevista com a equipe El Betel. É isso? É isso. Certo. Está aqui o líder da equipe, o irmão Cleison, e ele vai responder algumas perguntas. Por gentileza, se aproxime um pouco mais. Ele está sendo o líder desta equipe aqui na área 6, em Buriticupu, a área que eu coordeno pela graça de Deus. Meu jovem, diga para nós como que você está se sentindo com a experiência de fazer missões de porta em porta aqui nesse bairro. A paz do Senhor para todos. Para mim é uma experiência inexplicável. Minha primeira vez saindo para fazer missões, e é uma experiência que a gente não consegue explicar. Somente quem tem um desejo no coração de fazer missões, que venha para a prática. É uma experiência extraordinária. Você conhece pessoas que estão precisando do Evangelho, precisando de ouvir uma palavra, e você pode ter essa experiência no campo missionário, assim como eu e toda a minha equipe também está fazendo missões aqui na cidade de Buriti. Por que você está fazendo missões? Por que você está sendo missionário agora nesse projeto de missões? Como disse a princípio, né? A gente está fazendo missões porque há uma necessidade. Há um povo que está clamando, pedindo por socorro. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, devemos despertar para essa missão. E você que tem o desejo, o chamado de fazer missões, não se limite apenas entre quatro paredes. Olha para a realidade das pessoas, vejam o que ela está necessitando, pois isso é uma ordem que o Senhor Jesus nos mandou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para o pessoal que está ali do outro lado te vendo e está assim meio indeciso, não sei se eu vou, talvez seja muito difícil, o que tu diz para eles? Por mais que seja difícil, mas é algo maravilhoso, é algo extraordinário. A gente não consegue explicar, mas eu faço o convite para que você venha fazer missões, fazer parte desse projeto. Então, o meu convite para você que está indeciso, que é jovem e almeja um ministério missionário,
que você venha fazer parte desse projeto, anunciar as boas novas de salvação, tão somente na cidade, nos povoados, nos becos e valados. Faz missões para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Muito bem, esse é o líder da equipe El Betel, Cleison. Deus abençoe. Agora, representando as mulheres, nós vamos ver a jovem Aniessa nos dando aqui umas respostas que vai servir muito para vocês que vão ver essa entrevista. Aniessa, eu te pergunto se missões é importante para ti. Sim, missões é importante. E como que tu está se sentindo com a experiência de evangelizar de porta em porta, sendo uma jovem que talvez não tivesse tido a oportunidade antes de fazer o que está fazendo agora? Como é que está sendo a sensação de estar com uma equipe em um local distante da tua casa, do teu local de morada? E conta pra gente como está sendo o momento agora. Pastor, é muito gratificante, né? Ver pessoas se rendendo a Cristo através das nossas vidas. Imaginar que antes pessoas estavam em trevas e agora, por intermédio de você, elas podem conhecer a verdadeira pessoa que pode salvar a vida delas, né? Jesus Cristo. Existem muitas meninas da tua idade que talvez estejam com outras coisas no pensamento, outros desejos, e talvez achem que isso seja muito antiquado para elas, seja talvez perder tempo, estar sendo missionária em algum lugar. O que tu disse para essas meninas? Ontem, o missionário Anderson nos fez uma pergunta muito impactante, né, no templo. Ele perguntou para mim, para que eu havia nascido? E eu, com toda a convicção que havia no meu coração, eu respondi que eu nasci para servir. Então, se você nasceu para servir, então você nasceu para fazer missões. Caso contrário, você não nasceu para servir. Ok. Vocês estão vendo aqui as sinceras palavras de uma jovem que não está fazendo apenas nesta vez a evangelização. Já de várias vezes anteriores a esta, está no campo, evangelizando, pregando. Ela é pregadora do evangelho, inclusive eu recomendo que convidem ela para pregar. Vocês não vão se arrepender. E nós estamos muito satisfeitos por ela, pelo líder, estarem aqui na nossa área. Já foram para mais de 40 pessoas que foram recebidos no quadro da fé por orações, e pessoas que vieram em lágrimas, famílias que vieram a Cristo, crianças, adolescentes, jovens, enfim. O evangelho é o poder de Deus, e esse povo aqui tem mostrado para o nosso bairro aqui, ou pelo menos para a nossa parte do bairro Terra Bela, que o evangelho funciona, e só funciona se a gente pregar, e eles estão pregando. E aí, eu quero ver agora o grito de guerra da equipe El Betel. Ide, por todas as nações, equipe El Betel veio para fazer missões. Quem vai, eu vou! Agora você vai ver a atuação dos missionários na área 8, com o pastor Benedilson. E aqui está a equipe Manancial de Deus, que está fazendo um bom trabalho de evangelização e já oraram por muitas vidas para a glória de Deus. Eu quero convidar aqui à frente o missionário Raimundo Viana, que vai nos trazer aqui umas duas respostas muito interessantes, principalmente para você que é mantenedor da Semadeb e vai ouvir agora um dos missionários que é mantido por esta secretaria aqui na Missão Urbana em Buriticupu. Eu pediria que o irmão Raimundo dissesse para nós, inclusive para você que está assistindo, como missionário urbano da área 8, qual está sendo a dificuldade que o senhor está encontrando para atuar como missionário nesta área? A paz do Senhor para todos que nos ouvem. A dificuldade são muitas, porém, Deus, Ele é maior do que todas as dificuldades. E estamos aqui na área 8, com esse trabalho de missões na área urbana, onde a gente encontramos muita dificuldade. Mas a gente sempre trabalha com o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Tudo é para o crescimento do reino de Deus. A gente sabe que a dificuldade é grande, mas a gente coloca primeiramente Deus em primeiro lugar. A dificuldade é muitas, a gente encontra muitas pessoas apostatados da fé, a gente encontra pessoas drogados, bêbados em bares, mas a gente sabe que o missionário ele está preparado para esta grande missão,
que é ganhar almas, levar o Evangelho a essas pessoas que estão prisionadas, e nós precisamos, com urgência, ganhar almas para o reino de Deus, que estas almas são muito preciosas para Deus. E, irmão Raimundo, e diante dessa dificuldade que tem, que não são poucas, como o senhor se sente em ser missionário? Que, o desafio é grande, a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, e quando o trabalhador chega e diante do enorme serviço, há algumas sensações que passam na mente do missionário. Como o senhor se sente dentro desses poucos meses, né, dias, dentro desse novo desafio? Que pensamento lhe vem? Como é o desafio que o senhor está sentindo em seu coração? É o sentimento de alegria, de satisfação, trabalhar para o reino de Deus. Estou muito alegre, feliz, e com esse trabalho é um desafio, a qual hoje está com 17 dias que eu fui apossado ali na congregação Tribo de Judá. E para mim é uma satisfação e uma alegria muito grande estar trabalhando aqui na área 8 com o coordenador pastor Benedilson Gomes. E estamos ali alegres com a quantidade de crentes na congregação Tribo de Judá, aproximadamente uns 25 crentes. E temos já um recurso para nós dar início à congregação. Já temos 15 sacos de cimento, já temos aproximadamente uns 2.000 tijolos, e eu creio que em breve, logo nós vamos estar fazendo o lançamento da pedra fundamental para iniciar a construção da congregação Tribo de Judá. Esse é o missionário Raimundo Viana, que é mantido, a contribuição do sustento dele vem pela Semadeb, e você que contribui, está vendo o relatório de um homem que está se esforçando para trabalhar à altura do que é exigido, que é pregando o Evangelho, construindo o templo junto ao seu pastor, e a obra continua nesses moldes. Continuamos pedindo oração em favor dele, da família dele, para que Deus dê sempre graça para o missionário Raimundo continuar prosperando em tudo, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar para vocês também a missionária Jaciara Santos, que é líder da equipe Manancial de Deus, enviada pelo Pramif para evangelização aqui na área 8, em Buriticupu. Eu gostaria que ela se apresentasse, dissesse de onde ela é, o que ela faz, e a entrevista continua. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a Jaciara Rodrigues dos Santos, sou da Bahia, porém, eu sou missionária do projeto Campos Brancos, lá no Pará. E atualmente eu sirvo na base do Seu Chicó, em Portel, Ilha do Marajó, arquipélago do Marajó. A sua experiência como missionária na missão Campos Brancos, com certeza é enorme. Nós gostaríamos que você deixasse para os telespectadores o que lhe trouxe, o que lhe motivou, como foi o despertar missionário na senhora, como que isso aconteceu. Deixe isso de testemunho para muitas pessoas que vão lhe ver. Meu despertar missionário não aconteceu dentro de uma igreja, não aconteceu exatamente em um culto, num chamado de um culto, como eu vejo muitas pessoas. E meu despertar missionário aconteceu dentro de um quarto, onde eu estava descansando, onde eu trabalhava no Piauí, e num conforto, no ar-condicionado, lá fora um calor de 40 graus e eu no ar-condicionado. E eu recebi um vídeo que foi o vídeo que mudou a minha história. Eu costumo dizer que uma palavra mudou o mundo. E aquele vídeo de 4 minutos e pouco, da missionária Kellen Gaspar, chamado A Maior Oferta que eu já recebi, mudou a minha história, literalmente. Mudou quem eu sou, quem eu era e quem eu sou hoje. A maior oferta fala de uma criança que ficou sem comer ovo, que era o que ele podia comer, durante 3 dias, para dar uma oferta missionária. Porque ele disse para a irmã Kellen: eu já conheço Jesus. Eu quero que outras pessoas conheçam Jesus.
E ela fala no vídeo que ela ainda estava com as mãos vazias. E a minha? Eu comecei a olhar para mim e vi que eu não estava só com minhas mãos vazias, eu estava toda vazia. E eu precisava fazer algo para o reino. Porque, na verdade, também eu não fiz. Foi Deus que fez em mim. Esse é o meu testemunho. Ok. E hoje a experiência da senhora já é de alguns meses, até anos, trabalhando já no contexto de missões. O que trouxe a senhora a Buriticupu, ou melhor, a Faísa, para fazer o Promif? E como está sendo a experiência aqui de evangelizar no Porta a Porta em Buriticupu? O que me trouxe a Faísa é o que deve motivar todo missionário. A busca incessante por Deus, a busca incessante por mais experiência, a busca incessante por aperfeiçoamento. E a Faísa está me trazendo assim coisas novas. Eu estou vivendo algo novo. E para 2022 eu fiz uma meta. Eu escrevi no papel que eu quero viver coisas novas. Eu quero viver algo novo. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais profundidade. E isso foi o que me motivou a vir para a Faísa. E eu jamais serei a mesma depois que eu passei esses 15 dias que completa no domingo, aqui em Faísa. É muito gratificante tudo que eu estou vivendo aqui, eu estou aprendendo. A gente nunca está pronto, a gente está sempre em construção. E a Faísa está me oferecendo isso. E eu quero mais ainda, eu quero viver novas experiências. Ok. Não é tão fácil a gente encontrar uma mulher corajosa igual a senhora, de deixar tudo para trás e literalmente para a região da Amazônia, para cuidar de um pessoal que nem parente é, nem conhecido é, e você está dando a vida para esse pessoal. Diga para nós que estamos aqui vendo e ouvindo, e para esse pessoal que também vai lhe assistir, se você aconselha eles a fazer o mesmo. Com certeza eu aconselho. O missionário, ele é um ser assim, muito especial. Ele é uma pessoa que nem você falou, que a gente larga pai, mãe. Eu não tenho mais pai e mãe, mas eu tenho um filho. E quando eu vim para a missão, a minha netinha tinha 3 meses. Mas eu deixei, porque ardeu muito mais em mim a chama missionária de dizer que tem pessoas que precisam ouvir o que eu ouvi. Tem pessoas que precisam sentir o que eu sinto. Tem pessoas que precisam de mim. E, ao mesmo tempo, quando você cuida, Deus vai te cuidando, vai te transformando. E o que eu digo para essas pessoas que estão aí fora? Ser missionário é maravilhoso. O Deus das missões, Ele paga bem. As dificuldades serão grandes, mas a recompensa será melhor. Já temos uma recompensa na Bíblia, já temos garantido. Mas vai ser cobrada a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos mudar o mundo. Porque muitas das vezes nós somos o único prato de comida. Muitas das vezes nós somos a única palavra de conforto. Muitas das vezes nós somos a alegria no coração daquelas pessoas que não têm nada, nada. Quando eu cheguei no campo missionário, eu chorei muito no meu quarto, na minha rede, à noite. Me vendo assim, dizendo, meu Deus, quanto tempo eu fui tão egoísta. Porque eles não têm nada e eles ainda conseguem ser felizes, eles ainda conseguem sorrir. E não tem nada. Tudo é novidade. Tudo que você fizer agrada. Mas o que mais me doeu foi saber que ainda existem muitas pessoas que não têm Jesus. Eu digo para você, meu irmão, que está em casa, minha irmã, se você tem um chamado, não abafe seu chamado, não tenha medo. O Deus que envia, Ele cuida. O Deus que envia, Ele te cuida de uma forma que é sobrenatural. Você vai viver experiências sobrenaturais. Ok, essa é uma experiência de vida. A gente costuma dizer que opiniões a gente pode discordar, porém de experiências de vida não há como discordar.
Eu quero que você preste atenção agora no grito de guerra da equipe Manancial de Deus, que eles vão com muita bravura declarar aqui algo muito interessante. Acompanhe aí. Acompanhe também o que os missionários têm feito na área 9 com o pastor Uiórgenes. Queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Estou aqui com a equipe Paulo. A gente está aqui debaixo do telhado porque está chovendo, mas então a gente faria lá fora a entrevista para mostrar onde eles estão evangelizando. É a equipe que o Pramif enviou para cá, o Pramif de Faísa, enviou para evangelização em Buriticupu. Estamos no bairro Eco Buriti, onde tem uma porrada de gente morando por aqui, prezando do Evangelho. E a equipe Paulo está aqui trazendo uma mensagem de salvação. Já oraram por muitas vidas, muitas vidas. O líder da equipe é o jovem Josiel, e eu quero aproveitar para fazer umas perguntas para ele como representante da equipe, se eu puder vir até aqui. Pois bem, Josiel, diga para nós por que você fez o Pramif. Meus irmãos, a paz do Senhor. O motivo pela qual eu estou fazendo o Pramif, essa é a segunda etapa que eu estou fazendo, e o motivo é um desejo de fazer algo mais para Deus, um desejo de fazer a obra missionária, pois a própria palavra de Deus vai nos dizer que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E um dia eu ouvi uma mensagem a qual o pastor estava pregando e ele chamou para frente quem queria fazer parte desses 300. E eu fui lá para frente e eu pedi para Deus naquele momento para que eu pudesse fazer parte dos 300 a quais ele estava escolhendo. E eu estou aqui junto com toda essa equipe maravilhosa porque eu tenho um desejo, assim como eles também têm um desejo de fazer a obra missionária. Estou aqui porque eu tenho um desejo de servir a Deus e fazer um pouco mais para Deus. Muito bem, agora o senhor diga para nós como está sendo a experiência de evangelização aqui deste bairro, juntamente com a sua equipe. Que experiência vocês estão tendo? Bom, a experiência a qual a gente está tendo é uma experiência muito boa. Aqui apenas 3 estão fazendo a segunda etapa do Pramif, os demais estão fazendo a primeira etapa, e hoje eu reuni eles e perguntei para eles o que era que eles estavam achando do projeto e como estava sendo a experiência. E muitos aqui falaram que foi pela primeira vez que receberam portas fechadas, muitos aqui falaram que estavam gostando da experiência, muitos aqui falaram que não sabiam evangelizar pessoas adultas, mas tinham interesse de aprender. E a experiência a qual a gente está tendo é uma das melhores, e a gente só vê a realidade do campo missionário quando a gente passa a evangelizar. Pois nós estamos aqui em Eco Buriti, a gente pensa e até imagina que em cidades todos já ouviram o evangelho, quando na verdade não. Nós encontramos pessoas que nunca ouviram o evangelho, dizem, irmão, obrigado por essa palavra, eu quero aceitar Jesus. A gente já viu pessoas se derramando em lágrimas, que falaram que nunca tinham ouvido o evangelho e agora estão ouvindo e estão aceitando a Cristo Jesus. Quero dizer a vocês que a experiência a qual a gente está tendo, ela é uma das melhores, assim como já diz o ditado do Pramif, é uma das melhores, a experiência a qual a gente está tendo no campo missionário. O Josiel é um jovem de apenas 19 anos, solteiro e servo do Senhor. Tem muitos jovens que vão te ver e às vezes ficam se achando que servir a Cristo na juventude é perder tempo. Qual conselho tu daria para esse pessoal que vai te ver? Que palavra tu deixa para eles sobre como um jovem pode servir a Deus e não perder a vida, como eles dizem? Bom, eu quero dizer para você que está nos assistindo nesse momento, eu quero dizer para você que a melhor coisa, principalmente para um jovem cristão, o que ele pode fazer acerca do reino de Deus é fazer a obra de Cristo Jesus. Pois alguém vai dizer que a melhor coisa das nossas vidas como jovem é aproveitá-la no mundo. Eu já quero dizer para você que a melhor coisa que um jovem pode fazer durante a sua mocidade é servir ao Senhor, é se entregar por inteiro a Cristo Jesus. E eu quero fazer o convite a você que está nos assistindo nesse momento, que nunca fez o Pramif e que deseja, ou até mesmo os que não desejam participar, venham fazer o Pramif, porque o Pramif é uma experiência única e o Pramif é onde você vê a realidade do campo missionário e nós, como jovens, passamos a ver que nós estamos fazendo pouco para o reino de Deus. Então você que está nos ouvindo nessa tarde, venha para o Pramif 2023 fazer a obra de Deus. Aleluia!
Muito bem. O PROMIF é o projeto Missões de Férias. Esse pessoal aqui são estudantes, são universitários e no período de janeiro eles reservam 20 dias ou mais para estarem evangelizando. Um tanto de tempo teórico e o outro tanto na prática, de porta em porta, nas ruas, em várias modalidades de evangelização. Esse é o jovem Josiel, representou aqui a classe dos homens, mas a gente vai também trazer uma jovem, uma moça, para apresentar aqui a classe feminina. Agora nós estamos com a jovem assembleiana, pregadora, Okeliane. E ela também é promifiana e veio da região dos Lagos, do estado do Maranhão, nas proximidades de Lagoa Grande do Maranhão, veio para o PROMIF em Faísa. E a pergunta que eu tenho a fazer para a senhora é também a mesma que fiz para Josiel. Por que você faz o PROMIF? Falando do motivo, porque eu vim para o PROMIF, estou fazendo o PROMIF. PROMIF para mim sempre foi um sonho, na verdade. Eu sempre via pessoas da minha congregação que vinham para o PROMIF voltando os transformados, com mais desejo de ganhar almas para o reino de Deus, com mais desejo de estar fazendo a obra de Deus. E quando eu observei isso em outras pessoas, em mim surgiu também o desejo de fazer o PROMIF. E quantas vezes eu não chorei pedindo, Senhor, eu quero ir para o PROMIF, vem abrir portas. E o Senhor, desta vez, em 2022, me surpreendeu de uma forma extraordinária. Vim sozinha, o lugar que eu moro é muito dependioso, falando aqui até peguei quedas, mas hoje eu dou graças a Deus por ter chegado até o PROMIF e estar fazendo missões. Um sonho realizado, marcas do Evangelho eu carrego em mim para a glória de Deus. E o motivo de fazer o PROMIF é para que eu venha ter mais capacidade para pregar o Evangelho com mais conhecimento e também alcançar vidas para o reino de Deus. Esse é o meu desejo e eu tenho sentido que em meu coração tem surgido uma chama, ela tem ardido continuamente para ganhar vidas para o reino de Deus e tenho estado feliz de estar evangelizando e vidas estarem chorando, dizendo que quer voltar para o reino de Deus, que quer viver os projetos de Deus, e isso deixa o coração quebrantado, cheio de alegria e de gratidão a Deus por poder estar participando desse projeto e estar ganhando vidas para o reino de Deus. Muito bem, eu disse que ela é pregadora. E é pregadora mesmo. Então, a Okeliane está com essa experiência que ela sempre sonhou, mas eu quero pedir para a senhora, por gentileza, dizer para as moças que vão te ver. Algumas moças crentes, outras não crentes vão te ver e estão te olhando bem vestida, estão te olhando com uma aparência 100% cristã. Que conselho você daria para essas moças que vão te ver como uma jovem, uma mulher, uma adolescente, uma jovem, pode servir a Cristo e não está perdendo a vida? Respondendo essa pergunta, para você que ainda não serve ao Senhor, o conselho que eu tenho para lhe dizer é: servir ao Senhor é a melhor coisa. Gastar a nossa mocidade na presença do Senhor é a melhor coisa que nós devemos fazer. Desde pequena eu aceitei Jesus, passei por muitas experiências e digo para vocês que se eu não tivesse aceitado Jesus, ai de mim hoje, que eu não seria nada bom. Mas o Senhor me resgatou. E até hoje estou aqui para a glória de Deus. E viver na presença de Deus de todo esse tempo, de infância até aqui, é a melhor experiência que eu tive. A forma que você se veste, você dá o seu testemunho. Contando um rápido testemunho, uma vez eu estava em uma cidade, já era bem tarde da noite, à base de umas 10 horas, e deu vontade de eu comprar alguma coisa gelada para comer. E eu fui em um certo local. Quando eu cheguei lá e desci da moto, eu estava em uma saia mesmo de crente, bem decente, bem vestida, e a moça que estava atendendo, ela viu eu chegando, ela olhou para mim dos pés à cabeça e ela falou assim: irmã, tem esse preço, tem esse, eu tô até com vergonha porque eu tô tão mal vestida. E aquilo em mim surgiu uma grande alegria, que eu vi que só as minhas vestes, ela respeitou em me chamar de irmã, por ver que eu era crente através das minhas vestes. E eu quero dizer para você que a sua juventude, a sua adolescência,
essência. Não é no mundo que você terá toda a felicidade. É passageira a felicidade do mundo. Mas sim, o Senhor, Ele é a felicidade. E o melhor lugar para você gastar a sua juventude é na presença do Senhor. O conselho que eu lhe dou: aceite Jesus como Salvador. Gaste a sua juventude na presença do Senhor, na casa do Senhor, e você terá grandes resultados. O seu corpo não é para ele ser alguma coisa que venha agradar a Satanás, que venha ser prostituído, mas sim que ele venha ser usado na obra do Senhor, pois ele é templo e morada do Espírito Santo. Aceite a Cristo e gaste sua juventude na casa do Senhor. Glória a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. A equipe Paulo está pronta para servir. Missões! Acompanhe também o que os missionários estão fazendo na área 2, juntamente com o pastor Hermilton Silva. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no bairro Terra Bela, na área 2, coordenada pelo pastor Hermilton Silva. E nós estamos com a equipe de missionários enviados do Pramif para a evangelização desta área. E a equipe aqui é a equipe ID. ID, a equipe ID, o nome muito pertinente, autoesclarecedor. E aqui é o José Inácio, acertei? José Inácio é o líder da equipe, é um jovem que está servindo ao Senhor com todo o ânimo que se pode ter ideia. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para o Inácio. Por que você está fazendo missões? Por que você está evangelizando? Por que você se envolveu com esse assunto? Missões para mim, na verdade, é proclamar o reino do céu. E eu decidi a evangelizar porque eu sei a necessidade das nações, do povo que necessita do evangelho, da palavra de Deus. E o meu incentivo, porque eu necessariamente me envolvi com missões, porque eu aprendi que missões é deixar quem amamos para amar quem não conhecemos. E aí, além de pregador, ainda é poeta, tá vendo? E então, já que você está envolvido, está gostando da experiência, me diga como é que está sendo aqui em Buriticupu para você, evangelizar aqui. A minha oportunidade de evangelizar aqui em Buriticupu está sendo muito especial, muito linda e de uma forma tão gratificante, porque aqui a gente é bem recebido, as pessoas recebem a palavra com ânimo e a gente consegue proclamar com grande alegria. E a minha experiência está sendo 1000, não tem palavra, não tem como explicar a minha experiência de evangelização, de proclamar as missões aqui em Buriticupu. Tem muitas pessoas que estão te vendo agora, acabaram de te ouvir e estão te achando bem novo para estar envolvido nesse assunto. Alguns podem até pensar que uma pessoa jovem é para se divertir, é para curtir a vida. Qual a palavra que você deixa para eles? Como jovem que você ainda é, um jovem senhor, mas que palavra você deixa para eles com respeito a eles virem para trabalhar em missões, igualmente você está fazendo? Qual o incentivo que você deixa para esse povo? O meu incentivo para este povo é que você também é chamado para fazer missões. Missões, ela se faz com o pé daqueles que vão, com as mãos que estão estendidas e os joelhos que estão orando. Então não seja aqueles que ficam orando. Se envolva em missões, não apenas em orar, seja missionário daqueles que vão, porque a obra te espera e você precisa pronunciar as palavras do Senhor. A missões é um reino que precisa ser pregado a todo momento. Ok. Nós estamos agora com a Carol, né? A Carol, por gentileza. A Carol é missionária que veio também junto com a equipe do Pramif, mas ela é de Santa Inês, terra do pastor Raifran Batista, um grande expoente de missões no Maranhão, no Brasil e fora do Brasil. Carol, e aí, como é que está a experiência de fazer evangelismo, de ir de porta em porta, falar para as pessoas, assim, cara a cara? Como é que está sendo a experiência para a senhora falar de Jesus para essas pessoas? Tem sido muito gratificante, porque em cada porta que a gente bate, nós vemos a necessidade que as pessoas têm em conhecer a esse Cristo que nós pregamos. E você sendo até bem jovem, por que você está se envolvendo com missões? Tem muitas pessoas da sua idade que
não querem nem saber disso e talvez até desaprovariam essa sua atitude. Por que você está se envolvendo nesse assunto? Porque desde nova eu sempre vi a necessidade das pessoas Eita, meu Deus do céu. Fica à vontade, Porque desde nova eu sempre vi a necessidade de pregar o evangelho a toda criatura, né? Pois foi o que Deus nos deixou para fazermos. E aí eu sempre tive esse amor, essa paixão, mas eu sempre fui muito tímida, né? E esse projeto fez com que eu perdesse um pouco a timidez e fosse fazer. Muito bem. Tem muitas moças da sua idade, ou até um pouco mais chegadas na idade que você, que não querem nem sonhar com um negócio desse. E que conselho você daria para elas? Já que é tão bom fazer o que você está fazendo, já que é divino essa ação, que conselho você dá para essas garotas que vão estar te vendo agora? Quero dizer que você não vai perder nada da sua vida, você não vai perder seu tempo, ao contrário, você vai estar ganhando. Porque quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente recebe muitas e muitas coisas. Deus abençoa a nossa vida de forma enorme. Okay. Quero agradecer a Carol, agradecer ao José Inácio e à equipe ID. Agora vocês vão fazer o grito de guerra de vocês. Deixa eu me afastar aqui, que é para vocês. Cristo enviou, pregamos com amor a todo pecador, equipe ID. Glória a Deus por tudo que tem feito e tem acontecido em Buriticupu estes dias. São dias de muitas colheitas de almas para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Aliás, esse é o principal propósito nosso, promover a glória do nome de Jesus Cristo por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Eu quero pedir para você se acomodar agora para terminar de assistir a biografia missionária do Daniel Berg. Você viu a primeira parte sábado passado e agora você vai ver a conclusão desta extraordinária biografia. Tenho certeza que você vai gostar para valer. Os dois agora já sabiam a direção que deveriam ir. Agora eles vão levantar recursos para essa viagem, para essa missão que eles tinham no coração. O Gunnar tinha $90. No entanto, ele foi visitar um jornal de um amigo que ele já conhecia e foi pedir, de certa forma, um apoio na viagem para eles irem para missões, para o Brasil. Eles viriam para cá, para o Brasil. Eles foram pedir ajuda para um dono de um jornal, pensando que ele tivesse dinheiro e que pudesse ajudar. No entanto, o dono do jornal não achou nada interessante. Disse: você está louco? Vocês vão para um país onde só tem índio, vocês vão morrer para lá, muita doença. Não façam isso, vocês podem também fazer a obra de Deus aqui. O que custa vocês fazerem aqui a obra de Deus? E o Gunnar e o Daniel saem um pouco contrariados pela forma negativa como foram recebidos. Na saída do jornal, o Gunnar sente no coração de doar os $90 para o dono do jornal. E o Gunnar simplesmente pega o dinheiro e entrega. E ao sair de lá, eles se perguntaram: e agora? Como vamos fazer para pagar as passagens de navio? Certo é que Deus vai dirigindo cada passo, vai providenciando tudo. Eles ganharam as roupas para a viagem e no caminho, já indo para Nova York para pegar o navio para vir, o Daniel se encontra com um homem que vem à paisana no meio da multidão, assim quase que aéreo, pensando em alguma coisa, e ele não está notando que está assim meio que bobo no meio do povo. E o Gunnar reconhece e diz que era um amigo seu. Quando este senhor encontra o Gunnar e diz: olha como é bom te ver aqui. Eu já estava indo para o correio, porque ontem à noite eu tive um sonho. E no sonho o Senhor me mandava enviar para você $90. E aí, se eu já te encontrei aqui, eu vou poupar o preço dos selos. No entanto, se aquele homem tivesse chegado ao correio e tivesse depositado o dinheiro para o Gunnar, o dinheiro tinha chegado lá onde o Gunnar vivia hospedado. No entanto, o Gunnar já não estava mais lá, porque já tinha decidido viajar para o Brasil. E aquele homem entrega ali, em mãos, os $90 para o Gunnar.
Ficando nítido isso aqui, que quem quer fazer a obra de Deus, o Deus da obra anda com essa pessoa, suprindo cada necessidade, pontualmente em cada lugar que for preciso haver um milagre. Daniel glorifica a Deus junto com o Gunnar e os dois seguem a viagem. Só que, quando chegam no porto para embarcar, as suas bagagens eram um pouco grandes e eles não puderam levar tudo que ganharam e deixaram para trás, levando apenas poucas mudas de roupa. Eles entram no navio, um navio muito sujo, muito fedido, mas eles entram nesse navio e eles endereçam-se para o Brasil. Quando no caminho eles tentam evangelizar um, tentam falar do amor de Deus para outro, mas ninguém dá crédito, ninguém acha muita vantagem. Só que tinha um homem ali que gostava de ficar na parte superior do navio vendo o mar, numa tristeza crônica. Ele dizia que ninguém gostava dele, ele dizia que ele era a pior pessoa do mundo, era imprestável, nem a esposa gostava, nem os filhos. Ele vivia numa tristeza profunda. E os dois missionários encostaram próximo àquele homem e falaram do amor de Deus para a vida dele. Ele creu em Cristo, se converteu ao Senhor, recebeu o perdão dos pecados. E naquela tripulação agora eram 3 servos de Deus, que juntos faziam orações, que juntos louvavam ao Senhor. Daniel e Gunnar nunca mais viram aquele homem, mas eles tinham uma única certeza: ele encontrou salvação e perdão dos seus pecados. Quando chegam no Brasil, é a tarde do dia 19 de novembro de 1910. Eles chegam na então cidade Pará. Eles sobem as escadarias do cais e quando chegam à cidade, é uma cidade de tanta movimentação, todo mundo esperando alguém, mas eles sabiam que para eles não havia ninguém esperando. E eles entram cidade adentro, visualizam o cenário, e o cenário é o pior possível. Naquele período, aquela cidade estava em crise, pois a epidemia da lepra estava à vista, a epidemia da malária e de tantas outras doenças estavam maltratando, estavam varrendo aquela cidade de uma forma cruel. E Daniel e Gunnar, eles olham para o povo e vê lá pessoas sem nariz, pessoas sem os dedos. A lepra estava comendo o povo vivo. Só que eles chegam na cidade, eles não sabiam falar o português, falavam apenas o inglês. E algumas pessoas que eles conheceram, que falavam inglês, foram ajustando eles, foram ajudando eles, e eles conseguiram se adaptar a partir de um período de tempo. Localizaram a igreja batista na cidade, pediram ajuda, e o pastor responsável pela igreja deu a eles a opção de morarem no porão da igreja. Ficavam à vontade para as refeições. Eles concordemente aceitaram e começaram a frequentar a igreja. O Daniel era tocador de violão e gostava muito de cantar, embora não fosse um cantor tão profissional. E chega um período em que todo o dinheiro acaba, todas as situações ficam difíceis, e os dois, Gunnar e Daniel, conversam, e o Daniel diz: olha, nós temos que providenciar emprego, vou procurar um emprego. E como o Daniel era formado em fundição de ferro, lá no Pará havia uma companhia própria para isso, específica para isso, que abriu um edital onde estava aberta vagas para pessoas que quisessem trabalhar. E Daniel leva o seu diploma, e quando o encarregado da empresa vê o diploma, logo coloca ele como capataz, responsável por uma turma de peões. E o salário do Daniel é um bom salário, muito bom por sinal. Ele fica muito contente por 2 motivos. Primeiro, ele vai poder pagar as despesas necessárias, e segundo, ele vai poder comprar Bíblia dos Estados Unidos para poder trazer para o Pará. Daniel paga o curso de português para o Gunnar e ele próprio vai trabalhar. Quando dá no final do dia que o Daniel chega em casa, o Gunnar ensina para o Daniel a língua portuguesa. Isso é tanto que o Daniel nunca aprendeu a falar o português com fluência. Já o Gunnar aprendeu, pois teve aulas com um nativo. De certa forma que o Daniel cobriu as despesas que o Gunnar teve para aprender o português e conseguiu se estabelecer na cidade, aprendendo o diálogo com as pessoas. Só que
acontece algo que Deus permitiu para um projeto maior. Os dois missionários novatos naquela cidade começam a ganhar proporções, o pessoal começa a saber deles, começa a ouvir falar deles, que cantavam, que tocavam, e era muito bom ouvi-los. E as pessoas começam a convidar eles para cantarem nas suas congregações, nas poucas que havia, e também as pessoas abrem espaço para que aquela dupla faça cultos em casa, na casa das pessoas. Ali eles oravam pelos enfermos, Jesus Cristo curava os enfermos, pessoas que estavam no leito da morte, como por exemplo Celina de Albuquerque, o Espírito do Senhor usava eles para curar de enfermidades incuráveis que o médico já tinha despachado. E eles começaram a orar por muitas pessoas, fazendo culto familiar, fazendo orações e visitas aos enfermos. Só que a mensagem do Daniel e do Guná era fundamentada em algumas razões, em algumas verdades. Eles pregavam dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. E as reuniões do Daniel e do Guná, elas sempre eram feitas com muito poder de Deus e com a presença do Senhor. De forma que algumas pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, e isso gerou um problema muito grande para a Igreja Batista da época, pois ela não acreditava e nem concordava com nenhum desses movimentos. Fazendo com que haja uma espécie de concílio, uma reunião congregacional, onde o Guná e o Daniel são colocados a sentarem-se e toda a multidão de irmãos se juntam em torno e começam a discutir o futuro daqueles dois homens. Vocês vão parar com isto, ou então nós vamos tirar vocês daqui, vamos excluir vocês do quadro da nossa igreja. Só que os dois sabiam que aquela mensagem não podia ser negligenciada. Aquela mensagem que deveria ser pregada em todos os lugares. Naquela reunião específica, aqueles dois homens são excluídos do quadro de membros da Igreja Batista da cidade de Belém. Permanentemente. Com isso, eles vão exatamente para a casa da irmã Celina de Albuquerque. Ela cede o espaço de sua casa para fundar o movimento pentecostal que aqueles dois homens estavam trazendo. A nova igreja recebeu o nome de Missão de Fé Apostólica e o endereço era na rua Siqueira Mendes, número 67. Foi nesse endereço, nesta cidade, Belém, que neste momento já se chamava Belém. Quando eles chegaram, a cidade era chamada de Pará. No entanto, eles tiveram uma saída para visitar algumas pessoas depois da ilha de Marajó. E foi o tempo suficiente para visitarem lá e voltar. Houve uma guerra civil naquela cidade, naquele estado, e a cidade já não mais era chamada de Pará, mas era chamada de Belém, a capital do estado do Grão-Pará. É só essa justificativa para explicar porque há mudanças de nomes. Mas é nessa cidade que acontece o nascedouro do maior movimento pentecostal do mundo. A data em que a igreja é organizada na casa de Celina de Albuquerque é exatamente a data de 18 de junho de 1911. É a partir desta data que a Missão de Fé Apostólica começa os seus primeiros trabalhos como congregação própria e independente da Igreja Batista e começa a pregação pentecostal em solo paraense, donde se expandirá por todo o território nacional. E a pessoa de Daniel Berg é fundamental neste processo, porque ele começa o serviço de colportagem. Ele traz Bíblias da América do Norte para o Brasil na língua portuguesa, porque naquele período geralmente quem ficava com as Bíblias, na sua grande maioria, eram os párocos, pessoas responsáveis por algumas comunidades católicas, responsáveis pelas missas. E algumas, ou se não quase todas as Bíblias, eram em latim, a língua oficial das missas, de forma que o povo quase não entendia. Chegar em solo brasileiro, a Bíblia Sagrada em língua portuguesa, foi um milagre de Deus. Deus operou aquilo por meio da vida de Daniel Berg, ele que destinava parte do seu salário para esta aquisição, para a obra de evangelização.
A igreja pentecostal começou a tomar proporções na cidade de forma assustadora até para as pessoas de outras denominações, muito especialmente para os incrédulos. Muitas pessoas tinham muita raiva do crescimento que essa igreja estava tendo, que esse movimento estava adquirindo, de maneira que os inimigos do evangelho, eles criaram uma estratégia que foi denegrir a imagem da igreja. E uma pessoa específica ficou tentando calcular, analisar e fazer algumas anotações daquele movimento estranho, pois eles falavam em línguas estranhas, o evento, o culto era de muita alegria, pessoas cantavam com muita força, era um culto que extravasavam muitas e muitas emoções na presença de Deus, e Deus fazia proezas de formas que a mente humana era difícil de entender caso não tivesse servindo a Jesus. E uma pessoa resolveu colocar isso no jornal e espalhou essas cartas para todo o Brasil, denegrindo a imagem do movimento pentecostal. O Brasil inteiro, no período do nascimento da missão de fé apostólica, soube de um movimento estranho que estava acontecendo no Pará, que era para ser rejeitado, de forma que isso passou nos jornais, passou em alguns panfletos de circulação. O jornal A Folha do Norte publicou essa mensagem de forma negativa a respeito da igreja. Entretanto, quanto mais os jornais falavam mal desse movimento, mais os leitores dos jornais iam aos locais do culto para ver com seus próprios olhos o que era que estavam fazendo para aquele jornal estar denegrindo. E quanto mais pessoas vinham para os cultos, mais pessoas se convertiam ao Senhor. O jornalista principal responsável por essa divulgação assistiu o primeiro culto e colocou uma mensagem muito negativa. Mas depois ele quis assistir um culto sem nenhuma discriminação. Ele quis ver com seus próprios olhos e entender o que era aquele movimento, e ele compreendeu que era algo muito bom, que era algo proveitoso, que ele nunca tinha assistido uma reunião cristã com tanta alegria, com tanto prazer por parte dos fiéis que estavam no ambiente. E tudo isso foi divulgado nos jornais, e quanto mais se divulgava, mais pessoas vinham ver, ouvir e se convertiam nos trabalhos. De forma que a estratégia que o diabo arrumou para denegrir a imagem da igreja caiu por terra, e quanto pior eles tentavam fazer com a igreja, mais bênçãos Deus derramava sobre o seu povo, porque a obra é de Deus, e agindo Deus, ninguém impede. E parto para a conclusão agora, em especial falando de Daniel Berg. Ele continuou com um projeto de importação de Bíblias e vendendo Bíblias. Ele saiu do emprego que tinha na Companhia de Aço do Pará para trabalhar somente com a evangelização. E ele gostava muito de andar com 2 malas bem grandes. Logo, ele era grandão, era robusto e muita força ele tinha. Ele andava com uma mala com seus pertences e andava com outra mala cheia de Bíblias. E ele ia de porta em porta, oferecendo Bíblia para as pessoas. Algumas pessoas achavam esquisito porque ele era incomum. Dificilmente vê um homem daquele tamanho, com aquela cor, em solo brasileiro e com um sotaque estranho. No entanto, ele mostrava a Bíblia em língua portuguesa, e muita gente tinha vontade de ter a Bíblia Sagrada no seu próprio idioma, que ele pudesse entender. Um outro milagre que aconteceu é porque muitas pessoas que compravam as Bíblias desenvolviam interesse para a leitura, para poder ler o livro de Deus. E Deus operou muitos milagres que até hoje são recorrentes, que é pessoas analfabetas aprendem a ler na Bíblia Sagrada. Elas começam a ler, começam a passar as páginas do livro sagrado. Muitas pessoas começam a passar as páginas do livro sagrado, oram a Deus e o Espírito Santo abre o entendimento e elas leem pela primeira vez na Bíblia Sagrada. Existem centenas de milhares de pessoas que testemunham esta proeza da parte de Deus. Daniel foi um pioneiro do movimento pentecostal em solo brasileiro. Ele foi um homem de muita coragem, um homem de muita bravura, um homem que não teve pena da sua vida. Ele gastou ela inteiramente na obra de Deus. Daniel, ele entrou para dentro da Amazônia
E ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele andava a ferrovia Belém-Bragança, pregando quem ele encontrasse pelo caminho e entregando Bíblias. O pessoal às vezes desprezava ele, tentavam matar ele, mas ele sempre otimista, sabendo o que estava fazendo para Deus. Ele, nessas andanças, com quem ele conversava, uma pessoa que ele topasse no caminho, uma pessoa que sentasse ao seu lado numa praça, ele sempre levava a Bíblia Sagrada para esta pessoa, oferecendo a ela o livro de Deus. E centenas de pessoas, uma soma inumerável de pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Daniel sofreu muitas coisas, por exemplo, como ameaças de morte, tentativas de morte, agressões físicas, xingamentos. Daniel sofreu naufrágio, barco que ele estava andando, participou de um momento em que um redemoinho de vento pegou ele numa tempestade na beira do rio, que pegava o mar também, e ele virou o barco. Quando acordou já estava mergulhado. Quando ele tomou conta de si, ele já estava mergulhado naquela tempestade, mas ele conseguiu puxar o barco, que não era tão grande assim, para a margem do rio, aonde tinha muitos jacarés gigantescos, crocodilos gigantescos, e o Senhor o livrou em uma das suas andanças por entre a selva amazônica. Ele se depara com uma sucuri gigante. E ele está andando no pântano, está andando na região da Mata Virgem da Amazônia, e ele percebe que na vareda que ele estava indo para evangelizar uma localidade lá dentro das brenhas da Amazônia, ele percebe que no seu caminho é feito um corte no chão, e ele fica se perguntando quem é a pessoa que teria feito aquele corte naquele lugar do planeta. Quando ele lembra dos conselhos que o pessoal em Belém tinham dito a ele: quando o senhor estiver andando na mata e encontrar no seu caminho um rastro afundando o chão, o senhor corra. Só que ele não lembrou do corra na hora que ele viu aquele caminho, aquele rastro, aquela vala. Ele estava querendo saber quem tinha feito aquilo naquele local inóspito. Quando de repente ele lembra do conselho do pessoal que diz: corra quando se ouvir um rastro desse. Quando ele levanta o rosto para correr, uma sucuri enorme está na altura dele, com a cabeça empareada com a cabeça dele, com o olhar dela no olhar dele. Ele sente uma frieza na espinha dorsal e ele pedra, literalmente, ele petrifica no ambiente em que ele se encontra. Ele paralisou, ele não consegue mexer um músculo mais, porque isso é típico de quando as sucuris prendem as suas presas pelo olhar. Quando então ele faz uma oração no Espírito e diz: Senhor, me livra desta serpente, me livra desse perigo que eu estou agora. De repente, aquela sucuri, ele conta que ela teve um tremelique e ela simplesmente volta a parte da cabeça para o chão e sai do seu caminho. O missionário Daniel Berg, com as suas malas pesadas, segue viagem adentro da mata após o milagre que Deus fez em tirar a serpente do caminho. Só que ele escuta um esturro de uma onça e ele também lembra que aquilo era perigoso. E ele escuta do outro lado um granido e um latido de um cachorro, mas foi somente uma única vez. E ele entende que para ali tinha gente morando, e o missionário Daniel corre para aquela direção, e quando ele encontra já um homem vindo de lá para cá com uma lamparina na mão, e quando esse irmão, esse senhor que está vindo em sua direção encontra, esbugalha os olhos e diz: você escapou das garras da onça, porque ela matou o meu cachorro. Se não tivesse o meu cachorro, você teria morrido. Deus enviou um cachorro para livrar o missionário das garras daquela onça. E aquele homem chegou naquela aldeia, naquele local, pregou para aquela família, ganhou aquele local para Jesus Cristo e fez e continuou fazendo uma excelente obra para Deus. Querido, olha aqui para mim. Você pode ser a pessoa que Deus escolheu para usar na terra neste século. Você pode ser a pessoa que Deus quer usar para fazer uma grande obra na face da terra. E eu encerro a biografia missionária deste grande servo de Deus dizendo a seguinte frase: não meça o tamanho da tua chamada com base no tamanho do lugar em que você vive,
Daniel nasceu numa simples aldeia na Suécia, mas ganhou o Brasil e ajudou a evangelizar o mundo. Você também pode ser esta pessoa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima Biografia Missionária. E como sempre, eu peço a você para deixar aqui nos comentários qual homem ou mulher de Deus você gostaria que o Semadeb em Foco trouxesse uma biografia sobre a vida e ministério dele ou dela. Por gentileza, comente aqui. E ainda com a série sobre escatologia bíblica, acompanhe agora a reflexão bíblica com o pastor Milton Silva. Paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos de volta com mais uma reflexão bíblica no programa Semadeb em Foco. E dando continuidade à mensagem que iniciamos sobre os tempos do fim e o que a Bíblia nos diz sobre o assunto. Eu gostaria de voltar à leitura de Ezequiel capítulo 7, versículo 2, que diz assim: o fim vem sobre os quatro cantos da terra, assim diz o Senhor Deus. Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria nos montes. Então essa é uma palavra de despertamento para toda a terra, através do profeta Ezequiel, que profetizou cerca de 400 anos antes de Cristo, mas Deus já iluminou a sua mente para revelar os tempos finais aqui na terra. E a pergunta é: haverá de fato um fim de tudo? Tudo será completamente destruído? E eu te convido para a gente meditar nesse espaço de tempo sobre o que a Bíblia nos diz acerca do assunto. A expressão fim dos tempos, consumação dos séculos, consumação dos tempos, são expressões que elas apontam para o grande dia do Senhor, que também é uma outra expressão que se refere ao fim dos tempos. Então, todas as vezes que você lê nas Escrituras, consumação dos tempos, consumação dos séculos, consumação do mundo, e algo parecido com isso, está se referindo ao grande dia do Senhor, que também é mencionado em várias passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o que é o grande dia do Senhor? Claro que esse grande dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é um período de tempo que Deus marcou no seu calendário para trazer julgamento à terra, trazer a prestação de conta a toda a terra. E isso começa a partir do arrebatamento da igreja e vai até o juízo final. Então, esse grande dia do Senhor, essa expressão fim dos tempos, é a expressão consumação dos séculos, consumação do mundo, tudo se reporta a um espaço de tempo, espaço esse que Deus resolveu trazer juízo sobre a terra, ajustar as contas com a humanidade. E o conselho de Amós é: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Assim, meu querido, nós vamos passar a terra, a humanidade vai passar por esse período. Quando começa com o arrebatamento e vai até
o juízo final. Como será o grande dia do Senhor? O profeta Sofonias, ele traz mais ou menos uma visão panorâmica de como vai ser esse grande e terrível dia do Senhor. Muitos dos profetas tocaram no assunto de relance, os detalhes são poucos, mas aquilo que a Bíblia nos fornece acerca desse período de tempo é um pouco assustador para aqueles, claro, que não têm compromisso com Deus. Vejamos o que diz o profeta Sofonias. Ele diz: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros cairão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de treva e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toque de trombeta e grito de guerra contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fosse cego, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o ouro poderão livrá-los no grande dia do Senhor. O fogo do seu zelo no mundo inteiro será consumido, pois ele dará o fim repentino a todos que vivem na terra. Meu querido, diante desta realidade, claro que aqui são detalhes, um versículo que fala de algo que vai acontecer num espaço longo de tempo aqui na terra, mas dá para notar aqui algumas características de como vai ser esse terrível e grande dia do Senhor. E alguma delas nós podemos até dar um toque aqui, como por exemplo, dia de aflição aos homens, andarão como os cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então, se alguém se assustar e perguntar por que Deus vai trazer tanta aflição sobre a terra, e a resposta está aqui, no versículo 15 de Sofonias: trarei aflição aos homens, andarão como se fosse cego, porque pecaram contra o Senhor. O homem pecou contra Deus, rejeita o Criador, rejeita o Salvador, mas desde quando o mundo foi criado, que Deus sempre prometeu trazer esse ajuste de conta para com a humanidade, e isso é provado porque Ele o já fez nos dias de Noé, quando destruiu tudo com água, escapando apenas Noé e sua família, porque foram obedientes e construíram a grande embarcação, a arca, tão conhecida arca. Depois, Gênesis capítulo 18, ele mais uma vez mostra que isso é possível. Deus é soberano e Ele trata com a humanidade que Ele criou, que Ele fez, da forma que Ele quer. E Ele mais uma vez provou isso quando destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, chuva de fogo, e mais livrou Ló e sua família de lá, que eram justos. Então, meu querido amigo, esta é uma realidade inevitável. Pastor, e o que eu posso fazer?
esteja preparado para o grande dia do Senhor. Como nós falamos, ele começa com o arrebatamento. Mas escute, o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que esse grande e terrível dia vem ardendo como fogo. E todos aqueles que cometeram impiedade e pecado, não se arrependeram, serão destruídos. Mas para o justo nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Esse sol da justiça é Jesus Cristo. O Senhor organizou todo mundo, preparou para esse grande dia, avisa como avisa através do profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para o encontro com o Senhor teu Deus. Ainda dá o escape. O escape foi Jesus Cristo, o Salvador. O escape, assim como Deus deu um escape no dia de Noé, a construção da arca, da embarcação, e todos os habitantes contemporâneos de Noé, se quisesse escapar, poderia ter construído arcas e escapar também. Assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra, se tivesse ouvido a voz do anjo, teria escapado e saído de lá. Deus sempre dá um escape. E nesta geração, nessa dispensação, nós temos um escape. O escape é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, João 3,16 vai confirmar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17, diz assim: e a condenação é essa, que Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Querido, escapa-te com a tua vida. Jesus faz o convite especial: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Apocalipse 3 ilustra a insistência de Cristo, de Jesus com a humanidade. No versículo 20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tudo está organizado, vai acontecer exatamente como Deus arquitetou, mas Ele planejou o escape, deu seu Filho único para todos aqueles que crerem, não entrarem em condenação. E hoje, esse programa é uma forma de Jesus bater à tua porta. Abre o teu coração e entrega a tua vida para Jesus. Como nós falamos, tudo começa com a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Ele veio uma vez e voltará. Essa segunda vinda de Cristo, só para os irmãos terem uma ideia, ela vai acontecer em duas fases. A primeira fase é chamada de arrebatamento, como mostra Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se estende até o Oriente, será a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 52, ele diz que esse arrebatamento, a vinda do Senhor, será tão rápida como um piscar de olho. Logo, fica caracterizado que apenas a igreja vai vir ao encontro de Cristo na primeira fase da sua segunda vinda. Só para os irmãos acompanhar o raciocínio. Jesus já veio uma vez, voltará à terra.
E essa vinda, essa segunda vinda, biblicamente ela vai acontecer em duas fases. A primeira, arrebatamento, vem para buscar a igreja. A segunda é a vinda com poder e grande glória, como diz Mateus 25, versículo 31 e Apocalipse 19, a partir do verso 11 ao 16. Essas duas fases, elas são diferentes uma da outra. Na primeira, no arrebatamento, a igreja vai ao encontro deles nos ares. E a segunda fase, ele vem até a terra e dá socorro a Israel. Destrói o exército do anticristo no Armagedon, que é uma palavra para uma outra ocasião. Mas essa segunda vinda vai vir nesses dois detalhes, nas duas fases, será acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo. Haverá um espaço de tempo entre o arrebatamento e a vinda dele com poder e grande glória, de 7 anos. Nesses 7 anos, a igreja vai estar no céu e acontecerá 2 eventos importantíssimos e gloriosos para a igreja. O tribunal de Cristo, que é o julgamento de Cristo perante a igreja. Aliás, o julgamento da igreja perante a Cristo. A segunda vinda de Cristo, como nós já falamos, ela se dará em 2 fases: arrebatamento da igreja e a vinda com poder e grande glória. Esse espaço de tempo durará 7 anos. Nesses 7 anos acontecerá eventos gloriosos para a igreja, que é o tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro. O tribunal de Cristo é o momento em que a igreja passará pelo julgamento para receber a recompensa, como está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, Apocalipse 22, 12, o Senhor Jesus diz: eis que vem e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: porque julgueis uns aos outros, porque nós todos passaremos pelo tribunal de Cristo. Então esse evento glorioso não é para condenar a igreja, mas para recompensar pelo trabalho que ela fez aqui na terra. Nesse mesmo inteirinho, simultâneo tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro, acontecerá a grande tribulação aqui na terra. E isso vai ser estrondoso, doloroso, gritante. Como disse o escritor Marcos, como disse Jesus em Marcos capítulo 13, versículo 19, é tempo de aflição, como nunca houve desde o momento que o mundo foi criado até aquele momento daquela grande aflição. O arrebatamento é alegria para a igreja, mas a grande tribulação vai ser sofrimento para quem ficar aqui na terra. Qual é o propósito dessa grande tribulação? Como nós falamos, o grande dia do Senhor é um dia que Ele vai ajustar as contas com toda a humanidade. Com a igreja, Ele ajustará no tribunal de Cristo. Com o restante da terra, com Israel e com as nações, que é o propósito, é trazer juízo e castigo às nações e trazer juízo a Israel por ter rejeitado o seu filho nos dias que ele veio aqui na terra. Então a grande tribulação vai ser de castigo para Israel, conforme Jeremias capítulo 30, versículo 7 e Zacarias capítulo 12, versículo 10. Vai ser de grande aflição para o resto das nações, como nós já falamos. Agora, para a igreja, ela não passará por essa grande tribulação.
O propósito dessa reflexão, meu querido irmão, é porque nós estamos vivendo uma onda de grande perturbação, de enfermidades, sinais proféticos se cumprindo. Muita gente confundindo os acontecimentos ainda agora como se fosse a marca da besta, que vai acontecer no período da grande tribulação. E nós queremos dizer que tudo isso vai acontecer, a aflição, como disse Marcos, como disse Jesus, vai acontecer no período da grande tribulação, mas nós ainda não estamos vivendo o período da grande tribulação, porque o período da grande tribulação só acontecerá quando a igreja for arrebatada. Conforme Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da grande aflição que há de vir sobre a terra. Então é uma promessa de Cristo para a igreja, que vai guardar ela da grande aflição que há de vir sobre a terra. Então não se preocupe com essa questão. Você está preocupado se tudo isso, já estamos vivendo a grande tribulação, se acontecimento tal, se isso que está acontecendo já é marca da besta. Não existe ainda a marca da besta. O chip que está sendo desenvolvido, que já está sendo usado aí por muita gente, ainda não é a marca da besta. E deixa eu te segurar. Se você precisar usar alguma coisa que não faz parte do natural do seu corpo, enquanto a igreja estiver aqui, não se preocupe com nada disso. Conforme o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 55, e na a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, o arrebatamento vai acontecer. Os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos serão transformados. E nessa transformação do corpo, o que tiver de platina, o que tiver de corpo estranho no nosso corpo, o que tiver de algo que não é natural no nosso corpo, tudo será deixado para trás, porque o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso. Se você for precisar usar um chip por fazer parte de uma organização que exige isso, no momento, se você é crente, no momento que você for arrebatado, isso vai cair do seu corpo. Quantas pessoas dos nossos irmãos, quantos irmãos que sofreram acidente e hoje tem metais dentro do seu corpo, implantado no seu corpo para poder sustentar alguns membros. Tudo isso vai desaparecer no momento do arrebatamento da igreja. Não se preocupe com essas coisas. Antes do arrebatamento da igreja, o anticristo não marcará ninguém com a marca da besta. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 5, e ele vai dizer, a partir do versículo 1 até o versículo 11, ele vai tratar e fazer a diferença entre o povo da luz e os das trevas. E ele diz que nós não fomos destinados para a ira, porque somos da luz. É só você ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Infelizmente o nosso tempo não dá para a gente fazer as citações das referências que citamos, mas você pode ler aí em sua casa e tenha certeza, o arrebatamento vai acontecer. Nós vamos para a glória para receber a recompensa pelo nosso trabalho aqui. De lá vamos para a grande boda do Cordeiro. E na terra vai acontecer o juízo de Deus. Em Apocalipse, esse juízo está dividido em 3 etapas. A partir do capítulo 6 de Apocalipse. A abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças. São dores que a mente humana não pode nem imaginar. E o meu conselho
é que você aceite a Cristo hoje como teu Salvador. Escape por tua vida, entregue a tua vida para Cristo, esteja preparado para o dia do arrebatamento e você vai escapar desse grande juízo que há de vir sobre toda a terra. De fato, o anticristo vai reinar aqui na terra por 7 anos, vai marcar as pessoas. A Bíblia diz que aqueles que serão marcados não têm salvação mais para ele, mas você pode aceitar Jesus Cristo hoje. Hoje, os sinais proféticos se cumpriram. Nós falamos lá na mensagem anterior, 12 sinais que nós colhemos de Mateus 24 para mostrar para você que tudo se cumpriu. Guerra, rumores de guerra, falso Cristo, enfim. Hoje, no mundo está ameaçado com mais uma grande guerra. A Rússia cerca a Ucrânia, Estados Unidos e Europa repreende a Rússia, enfim, o cenário está armado para mais uma grande guerra. É o final dos tempos, a consumação dos séculos, é o grande dia do Senhor. Está chegando, é o princípio das dores e tem salvação para ti se você aceitar Jesus como Salvador. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Nós aproveitamos o ensejo e vamos trazer agora para o Semadeb em Foco um louvor apresentado por uma de nossas missionárias que estão aqui em Buriticupu, que veio do Promif para evangelizar e ela também é cantora e vai apresentar uma belíssima canção para você. O louvor que você vai ouvir agora será apresentado pela cantora Evelyn Sofia. Por gentileza, acompanhe, tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas e abri meu coração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam os brilhos do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, eu te adoro.
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu não poderia esquecer de pedir-lhe que deixe o seu like, se inscreva neste canal, ajude a propagação dessa mensagem chegar a mais vidas e participe desse projeto conosco, um projeto que tem abençoado muitas vidas, inclusive a sua, e tem muita gente ainda por alcançarmos. Nos ajude a chegarmos lá, compartilhando com amigos, compartilhando em seus grupos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e muita gratidão por atender nosso pedido. Fique comigo agora para uma oração que vou fazer por você e por sua casa. Mas antes, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória por tudo que Ele tem permitido acontecer em Buriticupu, por meio da nossa Secretaria de Missões, por meio das contribuições que vocês têm feito, o auxílio que vocês têm enviado na modalidade financeira, tem chegado a contento a algumas famílias que estão nos campos de missões. E o nosso desejo é aumentar a quantidade de famílias que vamos enviar para o campo, e precisamos tanto das suas contribuições como também das suas orações. E pedimos ao Deus Eterno que desperte em você um desejo missionário, que só mesmo a morte ponha uma pausa nesse desejo, pois quando morrer, o missionário, a missionária será recolhida ou recolhido nos céus para o descanso dos santos. Entretanto, enquanto vivo aqui, trabalhando todos os dias para a causa do Senhor Jesus Cristo avançar além fronteiras. Ore comigo agora. Senhor, eu quero te fazer alguns pedidos, e o primeiro deles é te pedir para o Senhor prover missionários para a grande obra que estamos realizando. Tua palavra diz que a seara é enorme e que os trabalhadores são poucos, mas quando nós tivéssemos precisão deles, pedíssemos a Ti, que Tu és o dono da seara e o Senhor providenciaria. Nós estamos te pedindo, envia-nos, providencia-nos missionários para esta obra que estamos realizando de evangelização. Senhor, quero pedir para que Tu providencie milagres que supram as necessidades deste contribuinte que está na luta para sustentar a Tua causa, Senhor, com o financeiro, que Tu possas ajudá-lo, socorrê-lo em tudo que ele precisar. Ser com ele, Senhor, abençoando a família inteira do Teu servo e da Tua serva. E por último, Senhor, quero pedir que Tu abençoe todos os telespectadores deste programa, que o Senhor dê graça e paz para Teus servos, repreendendo as enfermidades, trazendo paz e alegria para o coração deles. Para a glória do Seu nome, nós oramos, encerrando mais um programa. Gratos por tudo, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Jesus ainda não tiver voltado.